Estamos recebendo hoje os professores Ana Cláudia Gouveia e Diego Ponciano para falarmos de matemática. Nós ainda estamos vivendo sobre o impacto do recebimento da primeira medalha Fields por um jovem brasileiro formado no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. Ana Cláudia, professora Ana Cláudia, o que é o Biênio da Matemática, que começou esse ano, e quais os objetivos, os eventos que ele nos trará ou que já está nos trazendo? O Biênio da Matemática no Brasil é uma ação integrada, liderada pelo INPA, pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que tem como objetivo fomentar o estudo dessa disciplina, socializar, democratizar esses conhecimentos que muitas vezes são tidos como tão difíceis e inacessíveis. Então, com o tema Matemática Potencializando o Futuro, o biênio fomenta vários eventos ao longo do ano de 2017 e 2018 com essa perspectiva. Então, esse ano, em abril, no Rio de Janeiro, já houve a Feira Internacional de Matemática, houve um outro evento, o biênio, a Bienal de Matemática e a Feira Internacional de Matemática aconteceram em abril deste ano. Em julho, agora de 12 a 23, a gente vai ter a Olimpíada Internacional de Matemática, que vai ser no Rio de Janeiro, a 58ª Olimpíada, onde jovens de mais de 100 países estarão reunidos na busca por soluções criativas para problemas propostos. Sobre a IMO, vale ressaltar também que o Ceará está bem representado, né? Nós temos 2 alunos que são de uma escola particular aqui, o Arid Sá, e que compõem um grupo de 6 alunos que estarão representando o Brasil nessa Olimpíada. Vai ser muito interessante a gente disputar com vários países, né, que são fortes candidatos a medalhas de ouro, e o Brasil fortemente candidato também a ganhar uma medalha. Professor Diego, o INPA, que a gente já falou, né, é justamente o responsável pelo grande sucesso que são essas Olimpíadas, né, as Olimpíadas Brasileiras de Matemática. Qual a importância do treinamento dos nossos estudantes para as Olimpíadas de Matemática, tanto a Olimpíada das escolas públicas como a Olimpíada Brasileira de Matemática? O treinamento é imprescindível, né? Como qualquer atividade, seja ela esportiva, seja de cunho intelectual, sempre tem que haver um treinamento. Na Olimpíada de Matemática não é diferente. O treinamento é um estudo dirigido, intensificado, de resolução de problemas, tem uma série de fatores que têm que ser analisados, como que tipo de conteúdo se preparar mais, que tipo de raciocínio se deve ter em algum determinado momento para atacar qual problema ou não. Então, assim, tem que ter realmente uma preparação muito forte. Esses alunos vêm estudando desde cedo, né? Uma preparação para uma Olimpíada dessa não é feito da noite para o dia, né? Então, é estudo diário. Esse treinamento, para além das medalhas, o que ele resulta de benefício para o estudante após um treinamento desse, né, para uma Olimpíada? Um aluno que estuda matemática, ele é praticamente, posso dizer que, preparado para tudo, porque a matemática ela envolve lógica. E tudo que a gente vivencia no nosso dia a dia, existe uma lógica por trás disso. Seja na medicina, seja em qualquer outra área que venha a trabalhar. Então, ele está preparado em matemática, ele está bem preparado também para assumir qualquer outra função que tenha, obviamente, um aspecto lógico que ele vai utilizar. Então, assim, estudar matemática, estudar praticamente está preparado para tudo. Professora Ana Cláudia, o IFCE abriu diversos cursos de licenciatura em matemática no interior, né? Nós já temos como avaliar o impacto disso na educação municipal, na educação estadual. Em Canindé, por exemplo, já dá para mensurar os benefícios? O IFCE hoje conta com 5 cursos de licenciatura em matemática em funcionamento: Campus Fortaleza, Campus Juazeiro do Norte, Campus Cedro, Campus Crateús e Campus Canindé.
além das outras licenciaturas. A missão do IFCE com relação à formação de professores é muito importante porque vem preencher uma lacuna, principalmente na área das ciências da natureza, física, química, biologia e matemática. E no caso específico da matemática, a gente já tem vários alunos formados que estão atuando como professores das redes municipais, da rede estadual, que estão no mestrado, na pós-graduação, né, mestrado e doutorado, preenchendo já essas lacunas de professores. Assim, a maioria dos nossos estudantes, por exemplo, estudou matemática na educação básica, seja no ensino fundamental ou médio, com professores que não eram formados em matemática. Então, essa é uma das coisas que eles mais mencionam quando ingressam no curso. Ter vontade de voltarem, né, para os seus municípios, para as escolas, como professores de matemática com formação para, de fato, ajudar outros a aprender e a gostar da matemática. É a corrente do bem, né? Professor Diego, o sucesso dos estudantes é medido, sobretudo, pelo bom preparo dos professores, como a professora acabou de mencionar, né? O senhor lá em Canindé coordena o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, né? Como é que funciona esse programa? Ele oferece bolsas para os estudantes da licenciatura para estagiarem nas escolas? É assim que funciona o programa? Basicamente sim. Não, por exemplo, em Canindé, o nosso projeto de matemática, ele é composto por 20 bolsistas, né? Então, os bolsistas, eles vão atuar em projetos nas escolas envolvendo temáticas diversas, no caso, como para se prepararem como professor, né? Então, a gente tem vários exemplos, como, por exemplo, tem um projeto que a gente trabalha voltado para a Olimpíada de Matemática. Tem um outro voltado para metodologias diferenciadas para o ensino em sala de aula de algum determinado assunto de matemática. Então, esse programa, né, de iniciação à docência, ele é fundamental para o aluno licenciando em matemática ou em qualquer outra licenciatura, porque vai dar para ele a prática que ele necessita em sala de aula. Então, não a prática, obviamente, substitui o professor, mas ele já está sentindo como é que funciona o aspecto em sala de aula, como é que funciona o ensino, como é que é a troca entre professor e aluno. Então, ele tem que já estar sentindo isso já na sua preparação. Obviamente que a gente aprende a dar aula indo lá, enfrentando uma sala de aula, mas já na sua preparação como licenciando ainda, é importantíssimo ter essa oportunidade já para ter o gosto e dá até prazer mesmo de depois dizer assim, eu vou ser professor de matemática, eu vou estar em sala de aula. Como é que é o retorno dos alunos das escolas públicas que são atendidos pelos nossos bolsistas do PIBID? Olha, o que eu posso dizer nas nossas escolas, nas escolas que nós trabalhamos, né, que são as escolas parceiras, os alunos às vezes assim ficam até tristes quando chega um momento de férias que não tem aquelas atividades executadas pelos alunos do PIBID, né? Então, assim, os alunos adoram as atividades do PIBID. Até tem um professor lá que diz assim, poxa, deveríamos já ter PIBID já há muito mais tempo, porque às vezes os alunos estão brincando, mas eles nem percebem que estão ali estudando, aprendendo, enfim, então todos realmente adoram muito. É a concretização da matemática, né? A coisa de tornar palpável, não é isso? Agora vem uma pergunta sobre matemática e física, né? Que são os cursos de licenciatura com fama de que normalmente entra muito aluno e sai pouco egresso, né? Então, por que isso acontece? Como é que o IFCE está tratando disso? Bom, essa é uma pergunta bem complexa, porque, de fato, são vários fatores, né, que têm a ver com a própria formação deles na educação básica, as lacunas que eles trazem de conhecimento em relação aos fundamentos da matemática e da física. Tem a ver também com a própria falta de compreensão do estudante do que é o ensino superior, da seriedade, da necessidade de uma outra postura de aprendiz, né, de um esforço maior, inclusive, para preencher essas lacunas de conhecimento que eles trazem. E com a complexidade do curso, não dizendo que são dois cursos impossíveis, mas são dois cursos que exigem muito estudo, que exigem muita concentração, que exigem muito esforço,
Não dá para a gente minimizar isso é fato. Mas o que se busca fazer? Por exemplo, no campus Canindé, a gente tem incentivado muitos alunos a estruturarem grupos de estudo, onde eles possam trocar conhecimentos, onde eles possam se ajudar, né? Assistem vídeos tutoriais no YouTube, discutem, resolvem os exercícios. Além disso, políticas de nivelamento, que todos os cursos do IFCE de licenciatura têm as suas políticas de nivelamento, né? Nós tivemos uma política que funcionou muito com a professora Luciana Mendonça, que foi um trabalho com o Implot, né? A gente diminuiu muito a retenção nas disciplinas de cálculo 1, por exemplo, e essas políticas têm sido continuadas, inclusive em articulação com o estágio supervisionado, que a gente tem agora um trabalho dos alunos do 8º semestre, no estágio, ajudando os alunos do 1º com essas lacunas conceituais que eles trazem do ensino médio. É um trabalho de integração interdisciplinar dentro do curso, na tentativa de minimizar essas dificuldades dos alunos dentro do curso. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, então eu gostaria de abrir o microfone para alguma consideração final que vocês tenham a dizer. Bom, ainda tratando das políticas formativas dentro do curso, a gente tem também a realização de alguns eventos, como o Fórum de Matemática dos Sertões de Canindé, que a gente já está na 2ª versão. E nesse fórum, a nossa principal ação é discutir os diferentes conhecimentos importantes para a docência em matemática. Não dá. Por exemplo, com uma discussão numa mesa, onde a gente tem professor discutindo o conhecimento da matemática específico, né, a chamada matemática pura, os conhecimentos da educação matemática, os conhecimentos da educação, de um modo geral, e um professor da escola básica trazendo os conhecimentos da prática, para a gente mostrar ao nosso aluno que a formação dele necessita da articulação de todos esses conhecimentos, para se formar um professor de matemática, né? Inclusive com a importância dos conhecimentos da prática, como o Diego já falou, o PIBID é uma política que faz os alunos perceberem os aprendizados que eles têm no contato com a escola, além do estágio supervisionado. Então, com esses eventos também a gente está trabalhando a formação desses alunos para a docência em matemática. Pegando o gancho da Ana Cláudia, realmente nós temos que estar focado nessa questão da formação do professor de matemática, né, que está sendo muito discutido, principalmente no fator de se precisamos trabalhar mais o aspecto psicopedagógico, precisamos trabalhar mais o aspecto do estudo da matemática propriamente dita. Então, na verdade, a formação do professor de matemática, né, ela tem esses dois lados, o lado metodológico, pedagógico e o lado conteudista, né, propriamente dito. Então, esses eventos, no caso o evento que a Ana Cláudia citou, extremamente importante para a gente começar a discutir esses dois pontos e nos preocuparmos com o nosso professor para o futuro, né? Nós temos muitos professores na rede, tanto municipal, estadual e até mesmo na rede federal, que muitos sabem muita matemática, mas não têm a didática de passar. Muitos têm a forma de transmitir o conteúdo, mas não têm o conteúdo bem formado. Então, assim, nós precisamos realmente trazer esses pontos da formação do professor de matemática, né, para podermos trabalhar, no caso, e direcionarmos e, quem sabe, lá na frente podermos melhorar a nossa situação da matemática no nosso país. A matemática tem, assim, grandes perspectivas para o futuro. Você queria falar mais alguma coisa? Quero. Falando ainda de eventos, no ano de 2018, a gente vai ter aqui em Fortaleza o 5º Seminário de Escritas e Leituras em Educação Matemática, o 5º SELEM. O SELEM é um evento voltado principalmente para os professores da educação básica, também para professores formadores do ensino superior, também para pesquisadores e alunos de pós-graduação e de graduação, mas a tentativa de articular com os professores da educação básica essa aproximação da academia, da produção de conhecimento na academia, com a sala de aula. Esse evento está sendo liderado pela Universidade Estadual do Ceará, UES, Campus Itaperi,
mas terá também o apoio do IFCE. Então, deve acontecer de 13 a 15 de setembro de 2018 e, em breve, teremos mais informações sobre ele, inclusive no site do IFCE. Falando em PIBID ainda, né, tem que comprar um pouquinho, puxando para o lado do PIBID. Em outubro também, no Campus Canidé, esse ano, né, 2017, nós teremos o encontro dos PIBIDs, no caso de todo o IFCE. Então, será um encontro muito bacana em que serão expostas todas as experiências dos bolsistas, PIBIDs e dos professores que são supervisores e coordenadores de área. Agradecemos a participação do professor Diego Ponciano e Ana Cláudia Gouveia ao programa IFCE no ar, que volta na próxima semana.